já convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Ruth. Ruth, você vai escutar o livro de Ruth ainda umas 10 vezes. Hoje a gente vai terminar o capítulo 1 de Ruth. Você que está acompanhando online, você pode, de repente você não acompanhou as mensagens, tem aí, você pode procurar na página, nossa página do YouTube, os vídeos das mensagens no livro de Ruth. Hoje nós iremos de Ruth, capítulo 1, nós iremos do verso 19 até o verso 22. É uma porçãozinha um pouco menor. Livro de Ruth. Essa vai ser a nossa quarta mensagem no livro de Ruth. Primeira mensagem, falamos de uma forma geral, introdutória, sobre o livro de Ruth, mostrando que esse livro é uma grande história de amor. Você tem o amor de uma nora com uma sogra, da sogra com uma nora, você tem o amor de Ruth, Boaz, você tem o amor de Deus sendo derramado, sendo mostrado. Falamos que esse livro ele faz um grande contraste com o livro de Juízes. A história de Ruth acontece na época dos Juízes. Aí lá nos Juízes você tem o quê? Você tem o povo pecando e sendo disciplinado. No livro de Ruth, você tem as pessoas obedecendo e sendo recompensadas. É como se fosse o contraste. Mesmo naquele período de tanta dor, luta e sofrimento, e a mão de Deus pesando, mas Deus também estava mostrando a sua graça. Falamos que a história de Ruth acontece aproximadamente ali na época da história de Gideão. Acontece naquele período que os filisteus estavam atacando. Provavelmente a fome tinha muito a ver com os filisteus virem e saquearem tudo que estava ali na época de Gideão. Quando você vê a história de Gideão, fala que eles vinham e saqueavam, e o povo estava passando fome. Quando você pega a genealogia no final do livro de Ruth, vai voltando, né, de trás para frente, botando a idade do povo de trás para frente, aí você chega mais ou menos ali no período de Gideão. Então, é um belo livro. Na primeira mensagem, nós fomos do verso 1 até o verso 5. E conversamos aqui que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando a nossa vida vai de mal a pior. Porque os 5 primeiros versículos do livro de Ruth, você vê as coisas indo de mal a pior. Você vê, o livro começa começa com Noemi, Elimeleque, com Malom e Quilion. E hoje a gente vai ver que Noemi vai dizer, ditosa eu saí, ou seja, quando eles saem de Belém, eles estavam bem financeiramente, estavam bem, mas eles saem de Belém porque a fome tinha chegado. Aí nós vimos o grande contraste, né? Elimeleque significa, Deus é o meu rei. Noemi significa aquela que é alegre. Malom e Quilion é que não tinha um nome muito legal, né? Um significava doente, outro significava incapaz, fraco, incompleto. E naquela época as pessoas davam um nome muito com o que estava acontecendo na época, mas o fato de que Elimeleque, Deus é o meu rei, na hora da fome, ele não confiou que Deus fosse o seu rei. Ele abandona a casa do pão, ele abandona Belém, ele abandona a terra da aliança. Lembra que o povo, naquela época, era reconhecido como povo da aliança por 3 coisas: por viver na terra da aliança, porque tinha a lei e porque tinha o tabernáculo. Eles abandonam. Vimos que a fome provavelmente tinha a ver com o julgamento de Deus, acontecendo ali na época dos Juízes. O povo pecou e Deus estava disciplinando o povo. Então vimos que a melhor solução no momento de disciplina não é se afastar do Senhor, mas é se aproximar do Senhor. Então aquela atitude que parecia uma atitude lógica de Elimeleque, tem fome e eu vou procurar pão, não era uma atitude tão lógica assim. Às vezes a gente racionaliza o pecado. E Elimeleque e Noemi, que saíram de Belém atrás de coisas, quando chegam em Moabe, eles perdem pessoas. Vimos que os 5 primeiros versículos tem muito a expressão e. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver várias vezes e isso, e isso, e isso, e isso, e isso, porque o autor quer dar velocidade. Ele quer que as coisas aconteçam logo para chegar num ponto onde ele vai puxar o freio de mão e vai mais devagar. E onde é que o autor quer chegar? O autor quer mostrar que essa história vai ter a ver com 3 mulheres: Ruth, Noemi e Orfa. E que aqueles homens, que naquela cultura a mulher só tinha um valor se ela tivesse ligada a um homem, essa história, essa grande história de amor, e como Deus vai chegar em Davi, vai ser contada a partir da perspectiva de 3 mulheres: viúvas,
e que não tinham maridos nem filhos. Uma história altamente improvável. E assim termina os 5 primeiros versículos. Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu, e você tem agora 3 viúvas. Ruth, tem Noemi, Ruth e Orfa. E aí a gente chega na terceira mensagem, que foi do verso 6 ao verso 18, que foi na quarta-feira passada. Vimos que Deus mostra a sua misericórdia aos seus servos, mesmo quando esses estão no fundo do poço. Porque Noemi chegou no momento que ela chega para as noras e diz: olha, vão embora, voltem para as mães de vocês, vão buscar maridos, dessa forma que vocês vão ser felizes. Deus mostra a sua misericórdia aos seus servos, mesmo quando esses estão no fundo do poço e não atentam para as suas providências. Aí nós vimos que Noemi, ela insiste tanto para que as noras abandonem ela, quando aquelas noras eram bênção de Deus na vida dela. Deus estava mostrando ali, ela estava olhando para todo o cenário e não estava olhando para como Deus estava abençoando ela. Porque veja o contraste, o autor quando escreve até parece que é uma ironia. Porque ele termina o versículo 5 com a morte, termina o versículo 5 com Noemi sozinha, com Ruth e com Orfa, e começa o verso 6 dizendo: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Então era lá em Moabe, ela saiu de Moabe, atrás do pão, atrás do sustento, perdeu pessoas, e quando está lá, chega a notícia para ela: o Senhor visitou o seu povo. E aquilo traz um pouco de esperança, aquele misto de esperança e dor no coração de Noemi, mas de toda forma, ela ainda está com o coração duro, ela acha que Deus colocou um ponto final na vida dela, que ela não tem mais como ser feliz, ela não quer arrastar as noras com ela, não quer arrastar Noemi, não quer arrastar Orfa e Ruth com ela, ela insiste com elas para que elas deixem. Na primeira vez, Orfa deixa ela, e Orfa, assim, a gente não tem como condenar Orfa, porque Noemi estava lá insistindo: olha, volte, você tem que ser feliz, você precisa das coisas dessa vida para ser feliz. Se a gente fosse traduzir para o contexto de hoje em dia, era como se ela estivesse dizendo: olha, você precisa das coisas do dia para ser feliz, das coisas dessa vida para ser feliz. Você só vai ser feliz se tiver um marido, você só vai ser feliz se tiver um homem na sua vida, se você tiver filhos. Sabemos que não é verdade isso. Tanto não é verdade que ela vai ser feliz sem um marido. Ela não sabia o que Deus ia trazer na vida dela. Ela, de repente, achava que Deus estava colocando um ponto final, que a história dela tinha acabado. Não sabia ela que Deus estava apenas colocando uma vírgula. É uma parte da história. Ela não tinha visto tudo ainda. Ela estava se prendendo ali naquele momento de dor. Insiste, Orfa abandona, mas Ruth não. Ela insiste mais uma vez. É quando vem aquela belíssima declaração de amor de Ruth, aqui no verso 16, quando Ruth diz: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer outra coisa que não seja a morte me separar de você. Ela faz uma aliança, a linguagem é uma linguagem de uma aliança. Ela abandona o seu povo, ela abandona os seus deuses, ela abandona a sua família e ela passa a seguir o povo da aliança. Se a gente fosse traduzir, hoje em dia, ela se converteu. Ela entregou o coração a Cristo. É um momento de conversão. Olha, vou estar com o seu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. E ela segue Noemi e vê que não tem mais como mudar o pensamento de Ruth. E aí Ruth segue. E aí nós terminamos no versículo 18. E hoje, queria ler com você aqui do 19 até o 22. Veja comigo. Capítulo 1, do versículo 19 até o 22. A história que era sobre como Ruth, Noemi e Orfa iriam responder àquela situação. Já vimos que Orfa voltou para sua terra. Mas a história vai continuar agora com Noemi e com Ruth. E diz, versículo 19. Ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: essa não é Noemi? Porém, ela dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena,
mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou para a terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Eu queria que você botasse aí no seu coração, ficasse aí na sua mente, no seu juízo, que quando a derrota parece inevitável, Deus pode criar recomeços em nossas vidas que glorifiquem o seu nome. Quando a derrota parece que não tem mais saída, quando parece que não tem mais jeito, não tem mais nada, não tem mais para canto nenhum, Deus pode trazer recomeços na nossa vida. Veja como essa mulher saiu de Belém e veja como ela chegou a Belém. Ela saiu de Belém porque Belém tinha fome naquela terra. Ela saiu da casa do pão. E ela volta para a casa do pão na época da cevada. Lembra que ela escutou: Deus visitou o seu povo. Ela chegou em Belém para encontrar aquilo que ela saiu de Belém para procurar. Deu para entender? Ela saiu atrás de comida. E ela voltou exatamente, ela encontrou o que ela estava procurando exatamente quando ela voltou. De cara, só você vendo o começo e o fim do capítulo, você tem como perceber que a satisfação para a minha alma e para a sua alma nunca estará longe do Senhor. Nunca. Nunca. A minha felicidade, a sua felicidade, a plenitude do meu coração, do seu coração, nunca será preenchido longe do Senhor. Só no Senhor. Você pode até rodar o mundo, procurar, dar a volta ao mundo, você só vai encontrar se você voltar para o Senhor. De repente você que está me escutando, você que está me escutando online, tem andado distante do Senhor, talvez hoje seja a noite de você voltar para Belém. Talvez seja esse o momento da cevada, seja o momento da colheita, talvez seja o momento de, assim como Noemi, você voltar para a casa do pão. Porque agora tem pão, aqui tem pão, diante do Senhor tem pão. Vindo aqui para o texto, no versículo 19, você vê que tem uma comoção geral acontecendo aqui quando elas chegam. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? E as pessoas lembravam quem ela era. Provavelmente era uma pessoa importante na cidade. Ela disse que saiu plena, satisfeita, cheia, tinha maridos, tinha filhos, provavelmente tinha condições, saiu plena, e as pessoas dizem: olha, essa não é Noemi? Noemi voltou. Só que quando as pessoas viram Noemi viram ela indo, ela, o marido e os 2 filhos, e agora ela está voltando com uma nora, e por cima moabita, que Deus tinha dito: não se misturem com esse povo, e ainda por cima moabita. Houve uma comoção geral pela volta de Noemi, e rapidamente ela apresenta o seu lamento. Porque veja o verso 20 e 21. Porém, ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. O primeiro ato de Noemi a voltar para a casa do pão é mudar o seu nome. Veja que parece que ela queria que todos soubessem a dor, a amargura e a tristeza que estavam latejando no coração e no peito dela. Olha, não me chame mais de Noemi, eu não sou mais agradável, eu não sou mais doce, porque o Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim. Todo-Poderoso deixou a minha vida amargurada. Um lamento muito forte, um lamento pessoal. Lembra que na quarta-feira passada eu disse que muita gente olha para Noemi como se ela fosse a contraparte de Jó. Jó, você tem o masculino no sofrimento, aí você tem o feminino, Noemi. Era como se fosse a contraparte de Jó. Tamanho era a sua dor, tamanho era o seu sofrimento. E muitas vezes o nosso coração está assim. Quando você está lendo o livro do Salmo, a gente leu hoje aqui o Salmo 10, o salmista perguntando: Senhor, o Senhor não vai escutar a minha angústia? Quando você pega o Salmo 13, quer ver? Anda um pouquinho aí para o Salmo 13. Salmo 13. Salmo 13. Anda um pouquinho aí, Salmo 13. Veja o que diz Davi no Salmo 13. Veja como é que ele começa o Salmo. Davi diz assim: até quando, Senhor?
Até quando te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando os meus inimigos se exultarão sobre mim? Parece que a gente está assim às vezes, né? Até quando, Senhor Deus? Essa situação da minha vida não vai mudar? Até quando? Parece que a gente faz coro com Jó. Anda aí um pouquinho, volta um pouquinho, você está em Salmo, volta um pouquinho para Jó. Volta um pouquinho para Jó. Volte um pouquinho para Jó. Jó capítulo 1, capítulo 2, você tem as coisas acontecendo no céu. Jó não está sabendo de nada. Está acontecendo. Lá Deus com Satanás, Jó não está sabendo de nada. O que Jó sabe é que ele perdeu a família, que ele perdeu os filhos, que ele perdeu os bens, está doente agora. Ele não sabe o que aconteceu no capítulo 1 e no capítulo 2. Aí veja o que diz, verso 1. Depois disso, Jó passou a falar. Jó 3, versículo 1. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Amaldiçoou o dia do nascimento dele. Por que eu nasci? Por que eu não nasci um aborto? Por que? Para tanto sofrimento, tanta dor. Quando você olha para Noemi, parece que ela estava olhando para o passado e não tinha mais nenhum motivo de se alegrar. Ela olhava para o passado dela, ela olhava para trás, tudo que já tinha acontecido e não tinha mais motivo algum para se alegrar. Ela disse que o Todo-Poderoso, ela disse que não havia mais doçura na vida dela, não havia mais alegria na vida dela. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Veja que na cabeça de Noemi parece que a vida chegou ao fim. Parece que aquela dificuldade era o final da vida dela. E ela estava vivendo com isso no seu coração. Apesar de que Deus tinha colocado Ruth na vida dela, estava acompanhando ela. Ela ouviu falar que Deus visitou o seu povo. Ela chegou na época da cevada. Ela não estava olhando as bênçãos que Deus estava trazendo ao redor dela, mas estava muito concentrada na dor do seu coração. E às vezes a gente para e não enxerga aquilo que Deus tem feito conosco. A gente foca muito na nossa dor e para de perceber e de agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. O apóstolo Paulo, quando está falando de angústia, ele diz assim, olha, não fiquem angustiados, mas apresentem a Deus todas as vossas petições com ações de graça, agradecendo a Deus por tudo aquilo que vocês têm passado. Será que Deus ele só é Deus quando as coisas vão bem ou quando as coisas vão mal? Será que Deus não está no controle também? Porque se você olhar a lamentação de Noemi, a dor no coração dela, a teologia de Noemi, ela é muito bem direcionada. Ela não acha que a dor dela foi por causa do acaso. Ela não acha que a dor dela é por causa dos filisteus. Ela não acha que a dor dela é por causa dos moabitas. Ela não acha que a dor dela é porque houve uma seca. Ela é muito bem direcionada, a dor dela. A dor dela é contra quem? Quem é que ela, entre aspas, culpa pelo que está acontecendo com ela? Deus. Ela entende que Deus está no controle até mesmo das coisas, até mesmo da providência carrancuda, aquela providência que a gente não gosta, porque, veja aí no versículo 20, ela fala, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu amargura. Olha, essa amargura na minha vida, quem deu foi Deus, no coração dela. Ela diz mais, no verso 21, a pobreza que eu tenho hoje, quem me deu foi Deus. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. É um nada. E nós vimos na primeira quarta-feira, falando do contexto, como uma mulher que não tivesse ligada ao marido, ela só tinha duas opções. Ou ela iria mendigar, ou ela iria se prostituir. Quando eles voltaram, pela graça de Deus, estava na época da cevada. A gente vai ver isso no capítulo 2. E aí existia uma lei que dizia que, olha, você pode ir nos campos, você vai colher as espigas que caírem. Vai lá os agricultores, o pessoal que vai fazendo a colheita, eles vão colhendo. Se por acaso ele pegou alguma e caiu, então ele não pode pegar para botar no cesto. Deixe lá, que é para o pobre e para o necessitado. Ou então, se ele passou e esqueceu de colher algumas espigas, deixe lá, que é para o pobre e para o necessitado. Nos cantos da sua terra, nas quinas, não colha,
deixe para os pobres e para os necessitados. Por providência divina, ela chega lá na época da cevada. Deus estava cuidando dela. Deus estava fazendo com que toda a história seguisse para que Noemi trouxesse Ruth, para que Ruth conhecesse Boaz, para que eles se casassem, para que tivesse um filho chamado Obed, para que Obed gerasse Jessé, Jessé gerasse Davi. Existe toda a história, todo o contexto geral que Noemi ainda não tinha visto. Ela não sabia e estava focando ainda na sua dor. E ela direciona muito bem. A amargura quem me deu foi Deus. A pobreza quem me deu foi Deus. Ela diz mais, versículo 21, por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim? Lembra que a gente falou na quarta-feira passada, tem um versículo que a gente usa muito, que é, se Deus é por nós, quem será contra nós? A lógica de Noemi aqui era o contrário. Se Deus é contra mim, quem é que vai me ajudar? Se Deus é contra alguém, quem é que vai ajudar essa pessoa? Essa era a lógica de Noemi. Aliás, fazendo parênteses, você que está me escutando, você que está aqui presente, se você não entregou o seu coração a Cristo, saiba que a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não têm o seu coração em Cristo. Deus ama todo mundo, enquanto criaturas, feitas suas. Mas a Bíblia diz, a ira de Deus, Deus está contra aqueles que não colocaram o seu coração no Senhor. E o que é que eu preciso fazer? Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, olhe para a cruz de Cristo, entregue o seu coração a Cristo, porque a lei diz como você deve viver para agradar a Deus, mas ninguém aqui, você que está me escutando, ninguém que está aqui presencialmente, você que vai escutar essa mensagem daqui a 10 anos, ninguém consegue cumprir as justas exigências do Senhor, ninguém. Alguém precisava cumprir por nós, Cristo cumpriu por nós, Ele foi um sacrifício providenciado pelo próprio Deus, para que essa ira de Deus não esteja mais sobre nós. Então, não tem absolutamente nada mais urgente do que você entregar o seu coração a Cristo. Noemi, ela é bem direta. O Senhor me trouxe amargura, me trouxe pobreza, o Senhor está contra mim, o Senhor está afligindo a minha vida. E veja que a teologia dela não está tão errada não. Porque quem é que está no controle de todas as coisas? É Deus, é ou não é? Quando acontece algum desastre no mundo, acontece fora da permissão de Deus? A gente às vezes quer defender Deus, não, é porque é maldade, porque não sei o quê, a gente tenta defender Deus, quando em nenhum momento, de capa a capa, a Bíblia diz, se preocupe em defender Deus? Não se preocupe, Deus não precisa da minha defesa e da sua defesa. Deus precisa do nosso, Ele exige de nós, Ele não precisa, mas o que Ele pede de nós é o nosso testemunho. Lembra dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abdenego, na fornalha? O rei diz assim, olha, eu vou acender a fornalha 7 vezes mais, e eu vou tocar os instrumentos musicais, e vocês vão se dobrar. Se vocês não se dobrarem, eu quero saber quem é o seu Deus que vai livrar vocês de mim. Aí eles podiam ali fazer um tratado teológico, né? Ele podia falar aí da cosmovisão, ontologia, teologia propriamente dita, falar que Deus é isso, que Deus é aquilo, tal. Podia escrever um livro de teologia. Eles não fazem isso. O que é que eles fazem? Testemunham do Senhor. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. E se não quiser, Ele não vai nos livrar e Ele vai continuar sendo Deus. Então Deus ele não pede que eu e você estejamos defendendo Ele, tal, não. Testemunhe do Senhor. Testemunhe. Aqui a teologia de Noemi não está completamente errada, quando ela diz, olha, foi o Senhor que trouxe a amargura, foi o Senhor que trouxe a pobreza, foi o Senhor que trouxe a aflição, o Senhor está contra mim. Ela não estava totalmente errada, ela estava em um aspecto errada, porque quando ela fala do Todo-Poderoso, a palavra que ela usa aqui é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ela estava olhando o Todo-Poderoso apenas de um prisma, a visão dela estava uma visão míope. Ela estava olhando apenas para o Deus que pune. Deus me puniu, Deus está contra mim. Ela não estava vendo os atos de amor na vida dela. E às vezes a gente fica cego para os atos de amor de Deus nas nossas vidas. Veja como Deus tem lhe abençoado. Veja todos os dias de manhã, se você tem comida na sua mesa, você tem família, você tem pai, tem mãe, tem filhos, tem um emprego, tem roupa para vestir. Ah, mas eu estou doente, mas você tem um plano de saúde. Mas não tem um plano de saúde, mas você foi atendido no médico. Você tem medicamento, você está vendo, está ouvindo, está andando.
Quanto você pagaria pela sua visão? Você enxerga bem, está bem. Quanto você pagaria pela sua visão? Quanto você pagaria pelos seus sentidos, por um braço, por uma perna? Qual foi a última vez que você agradeceu pelas coisas ordinárias? Porque a gente olha para as coisas ordinárias da vida, levantar, ou deitar, tomar um banho, fazer a feira. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus porque você fez a feira? Você foi no supermercado, fez a feira, Senhor Deus, obrigado. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por ter almoçado, jantado? Sabe por quê? Porque quando a gente olha para as coisas ordinárias, a gente parte do princípio que aquilo é obrigação já. A gente não agradece porque acha que aquilo já é obrigação de Deus para a nossa vida. Qual foi a última vez que você agradeceu porque pôde vir para a igreja? Deus, obrigado porque eu posso estar na tua casa. Obrigado porque eu posso estar com meus irmãos. Quando foi a última vez? A gente não agradece pelas coisas ordinárias. Os nossos pedidos, preste atenção nos nossos pedidos, sempre são por coisas extraordinárias. Ele não agradece pelo ordinário. Olhe para o que Deus tem feito na sua vida, porque senão você vai acabar ficando com a visão míope de Noemi. Só que louvado seja Deus, que mesmo com essa visão míope, mesmo no fundo do poço, mesmo ela não percebendo que Deus tem abençoado a vida dela, Deus tem guiado a história dela, Deus não colocou um ponto, Deus colocou uma vírgula, mesmo assim Deus está providenciando um recomeço para a vida de Noemi. Porque veja o versículo 22. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, assim como coração amargurado, duro, revoltado contra Deus, pobre. Foi assim que ela voltou com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Veja que aqui um novo capítulo vai começar a ser escrito na vida dessas duas mulheres. Orfa saiu, Orfa voltou, não temos mais notícias de Orfa. Mas essas duas mulheres chegaram naquele momento, pela providência de Deus, e a partir de agora, Deus vai começar a escrever uma nova história. Essa Ruth, que ela insistiu tanto para que Ruth a deixasse, lá no final da história, quer ver? Ande aí para o capítulo 4. Ande aí para o capítulo 4. Veja no final da história, essa Ruth, que ela insistiu, que ela não estava vendo, olha, volte para sua mãe, vai procurar um marido, volte para sua terra. Ruth insistiu em ficar com ela. Veja como é que vai terminar, veja como essa história vai caminhar para o fim, essa mesma Ruth. Veja aí o versículo 14. Então, as mulheres disseram a Noemi, lembra? As mulheres disseram, Noemi voltou. Aí ele, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Aí essas mesmas mulheres que testemunharam o coração amargurado de Noemi, a vida difícil de Noemi, como as coisas estavam complicadas para Noemi, essas mesmas mulheres, vejam o que é que elas dizem agora no versículo 14. Então, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor. Veja, quando Deus abençoa o seu servo, antes da evidência da bênção acontecer na vida do servo, as pessoas glorificam a Deus. O final de todas as coisas é a glória de Deus. Preste atenção como a maioria dos testemunhos são contados hoje em dia. A maioria dos testemunhos eles são contados da perspectiva de que a pessoa é uma pessoa especial por ter sido abençoada por Deus. O testemunho ele tem sempre que apontar para onde? Para Deus. Sempre. Mais especificamente ainda, se você olhar todos os testemunhos na Bíblia, no Novo Testamento, eles apontam para quem? Para Cristo. Eles apontam para Cristo. Estão sempre apontando para Cristo. E aqui as mulheres, bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, que não deixou de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel, nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Ah, pensou? Ela insistiu tanto para que Ruth abandonasse, para que Ruth voltasse, achava que estava no final da sua vida, não sabia ela que Deus iria fazer uma grande obra na vida dela. Não sabia ela. Então, aqui começa a ser escrita uma nova história.
ela não estava enxergando o quadro todo, ela estava enxergando apenas aquela parte. E a partir de agora, a partir do capítulo 2, Deus vai começar a mudar. Lembra que a gente falou que essa história é um U? Como é que é um U? Ele começa bem, está todo mundo bem lá em Belém, tem a bronca da fome, e aí começa a ir de mal a pior. Começa a ir de mal a pior, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chegou aqui na inflexão do U, chegou na curvazinha. Fez a curva, agora vai começar a subir, vai começar a subir. Então, esse ponto de inflexão vai ser aqui exatamente no final do capítulo 1, início do capítulo 2. As coisas vão começar a mudar. O quadro vai começar a ser desenhado. Então, meu amado, de repente, o seu momento de vida esteja aqui nesse U. Está descendo aqui. Está descendo. Não ache que é um ponto final. Não ache que acabou aí. Não ache que esse problema vai ser o problema que vai inviabilizar o que você quer, o que você fez, os seus planos para o futuro. Não. Deus ele pode mudar completamente. Completamente, assim como ele vai fazer com Noemi e com Orfa. Então eu queria, com Noemi e com Ruth. Então eu queria, olhando esse capítulo 1 como todo, fazendo um resumo dele, 5 lições importantes. 5 lições para ter no seu coração do que falamos aqui do capítulo 1. Primeiro, pare de aceitar precocemente a declaração de derrota na sua vida. Pare. Se de repente aconteceu algum revés, alguma derrota na sua vida, isso não diz quem você é. Pode até dizer o que você fez. De repente você fez alguma coisa errada, mas isso não define quem você é. Então pare de aceitar a derrota como ponto final na sua vida. Pare. Deus pode fazer algo maravilhoso ainda. Deus faz algo poderoso. Ah, não, mas eu já vivi tanto, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. A Bíblia diz, quando a profecia lá de Joel, quando diz que os velhos sonharão, não é sonho de dormir e sonhar, não. É sonho de ter planos para o futuro. Então a vida não acabou, não. Você, de repente, teve um revés aí no trabalho, em casa, a vida não acabou. Bola para frente. Bola para frente, bote o joelho no chão, coloque o seu coração em Deus, coloque a sua vida diante do Senhor. Deus pode mudar a história, assim como Ele mudou aqui com Noemi e Ruth. Segundo, primeiro, pare de aceitar precocemente a derrota na sua vida. Segundo, pare de limitar o poder de Deus. Nunca perca a esperança de um milagre. Noemi 2 vezes, olhe, não, volte para os seus pais, volte. Pare de limitar o poder, às vezes limita o poder de Deus. Não, Deus não pode fazer, está na situação agora tão difícil que Deus não pode fazer. Não, Deus pode fazer um milagre. Um milagre, por definição, é algo que você sequer imagina que possa acontecer. O que a gente não pode fazer, deixa eu botar um parênteses aqui, o que você não pode fazer é contar com um milagre. Você não pode se planejar para ter um milagre. Você, de repente, sei lá, você tem um salário de 2.000, aí começa a gastar desenfreadamente aí, faz uma dívida do tamanho do mundo e começa a orar por um milagre. Não, você foi irresponsável. Você está contando com um milagre. Você não conta com um milagre. Um milagre, por definição, você não conta com ele. Por definição. Mas não limite o poder de Deus. Não limite. Deus pode... A situação mais difícil, mais complicada, no leito de morte, Deus pode mudar. Ou será que Ele não pode? Ou será que Deus já fez coisas maravilhosas? Ou será que Ele é diferente? Será que o Jesus que olhou para Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora, é o mesmo e hoje ou não é? Ele pode ou não pode? Será que o Jesus que estava lá tem uma cidade chamada Naim, essa cidade só aparece uma vez na Bíblia. A Bíblia todinha, essa cidade só aparece uma vez. Que é para Jesus curar, para trazer à vida o menino lá que tinha morrido. Tinha uma viúva em Naim, só tinha um filho, o filho dela morreu, e Jesus passa por aquela cidade, essa cidade só é citada uma vez, e Jesus passa por aquela cidade para ressuscitar aquele menino. Ou será que esse Jesus não é o mesmo? Aquele que multiplicou pães e peixes, será que ele não é o mesmo? Será que mudou? É claro que não mudou. Ele age nas nossas vidas. Ele está nas nossas vidas. Então, não limite o poder de Deus. Não limite. Primeiro, não aceite precocemente a declaração de derrota na sua vida. Não limite o poder de Deus. Terceiro, pare de reclamar e olhe para as coisas boas que estão acontecendo com você.
Pare de reclamar. Se está calor, você reclama. Se está frio, você reclama. Se tem ar-condicionado, reclama. Se é a janela aberta, reclama. Se está doce demais, reclama. Se está salgado demais, reclama. Se tem trabalho, reclama. Se não tem trabalho, reclama. Se tem muita coisa para fazer, reclama. Se tem pouca coisa para fazer, reclama. Pare de reclamar. Reclamação é um câncer. Vai aumentando, aumentando, aumentando. E hoje em dia tem gente que diz, não, não estou reclamando não, estou só dizendo. Estou só dizendo, estou reclamando não. Você está reclamando. Reclamando da providência. Porque a reclamação, no fundo, a reclamação é a gente dizendo assim, Deus, eu não estou feliz com a tua soberania. Eu não estou feliz como o Senhor está guiando as coisas, como o Senhor está fazendo as coisas. Eu não estou feliz e ainda acho que o Senhor está errado. É querer aconselhar a Deus, é querer tomar o lugar de Deus. Então, pare de reclamar e agradeça por aquilo que Deus tem feito com você. Tente fazer um teste, é difícil, viu? É difícil, eu tentei, eu vou dizer aqui, eu tentei, no terceiro dia deu errado para mim já, mas tente fazer isso, passe uma semana, 7 dias sem reclamar de absolutamente nada, tente passar, no terceiro dia deu errado, terceiro dia, melhor do que tomar banho, eu já, deu ruim, mas tente fazer isso, tente passar um dia sem reclamar de nada. Mas se você quiser reclamar, você ora a Deus. Pare de reclamar. Noemi reclamava de tudo o que estava acontecendo, não estava vendo as bênçãos que Deus estava trazendo na vida dela. Pare de aceitar precocemente a declaração de derrota. Pare de limitar o poder de Deus. Pare de reclamar das adversidades. Pare de pensar que pelo fato de que você está passando por uma prova, o seu destino é sofrer. O autor do Novo Testamento diz, irmãos, tende por grande alegria passar por muitas provações. Porque a provação, uma vez consumada, vai produzir fé, a fé vai produzir esperança. Então não é porque você está passando por uma prova que o seu destino é sofrer. Pelo contrário, a prova vai... Você acha que quando você passa por uma provação, Deus sabe ou não sabe o que vai acontecer no final? Deus sabe ou não sabe? Ou será que Deus está ali, vou trazer uma prova aqui na vida do pastor Sandro. Uma prova. Aí estou ali, será que Sandro vai passar? Não vai? Será que Sandro vai conseguir? Será que Deus está ali ansioso, preocupado? Ele sabe o que vai acontecer. Mas quem é que não sabe o que vai acontecer? Nós. Você não sabe como você vai passar pela prova. Então, quando você passa por uma prova, isso serve para você saber como anda a sua fé, como anda o seu coração, se você confia ou não no Senhor de fato. Então, quando a prova está passando, a gente tem que pegar assim um espelho. Opa, peraí, deixa eu botar um espelho aqui para mim. Deixa eu ver como é que está o meu coração, como é que eu respondo a isso. Alguém no passado já falou que a nossa vida, ela é 30% ação e 70% reação. Você está reagindo. 30% da vida é como você está reagindo à vida. Como está reagindo às coisas que acontecem na sua vida. Qual é a sua resposta quando você recebe um não? Quando o que você planejou não acontece? Quando as coisas não são do seu jeito? Quando a prova chega na sua vida, qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta? Pare de pensar que pelo fato de que você está passando pela prova, o seu destino é sofrer. Pare de aceitar precocemente a declaração de derrota, pare de limitar o poder de Deus, pare de reclamar das adversidades, agradeça a Deus, pare de pensar que porque você está passando pelas provas, o seu destino é sofrer, e por fim, pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você, e comece a olhar para Deus como aquele que está lutando por você. Lembre do texto de Isaías 64, 4. Desde a antiguidade nunca se viu, nem jamais se ouviu um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Pastor Rogério pregou aqui sábado, domingo passado, no Salmo. Olha, por que vocês se levantam de madrugada? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Pare de reclamar de Deus. Pare de imaginar que Deus está lutando contra você. Passe para olhar para a sua vida como Deus escrevendo um grande quadro, como Paulo fala em Efésios, quando ele diz, olha, vocês são poema de Deus. Deus está escrevendo um poema. O fim desse poema é a glória. Então, até lá, Deus está escrevendo esse poema. Paulo diz, olha, vocês são uma construção. Não está pronta ainda. Quando ele escreve aos Coríntios, é uma construção. Não está pronta. A construção vai indo. Quando é que ela vai estar pronta? Quando você estiver na glória.
Vocês são como que uma plantação, vai crescer, vai amadurecer, vai estar pronto para a colheita. Quando? Quando chegar na glória, mas até lá, estamos em processo. E Deus está trabalhando na nossa vida. E o que é mais importante para Deus na nossa vida é fazer com que eu e você nos pareçamos mais com Cristo. Aquele texto que a gente usa tanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto continua. E essas coisas, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que eu e você possamos nos parecer mais com Cristo. Então, se para que eu me pareça mais com Cristo, eu tenho que passar por uma prova, sabe o que vai acontecer? Eu vou passar por uma prova. Se Deus precisa que, de repente, uma gastrite chegue na minha vida, para que eu me pareça mais com Cristo, o Senhor vai dizer, olha, é importante que você se pareça mais com Cristo. E a gastrite vai fazer com que você me busque mais, e você vai se parecer mais com Cristo por causa disso. Então, Paulo, uma gastrite para você. O apóstolo Paulo, 3 vezes roguei ao Senhor para que Ele me tirasse um espinho da carne, e a resposta do Senhor foi um sonoro: não, meu filho, a minha graça lhe basta, você vai sofrer a vida toda, não vou tirar o espinho, para que você se pareça mais com Cristo. Então pare de imaginar que Deus está lutando contra você. Deus está escrevendo a sua história para que você se pareça mais com Cristo. Ele está trabalhando por você. Não tenha essa visão míope que Noemi teve, de ver apenas um Deus vingativo, de ver apenas um Deus punitivo, mas veja como Deus tem agido na sua vida, as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, as coisas ordinárias do dia a dia, como Deus tem me abençoado e como Deus tem lhe abençoado. 5 coisas importantes aqui no capítulo 1, ficam no seu coração para quando a gente entrar no capítulo 2. Pare de aceitar precocemente a declaração de derrota na sua vida. Pare de limitar o poder de Deus. Jamais perca a esperança em um milagre. Pare de reclamar das adversidades. Olhe para as coisas boas que estão acontecendo com você. Pare de pensar que pelo fato de que você está passando por uma prova, o seu destino é sofrer. E pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você. E veja aquele Deus como que está lutando e trabalhando por você, escrevendo a sua história. Capítulo 1 de Ruth termina. Ruth, Noemi, começou toda a família indo para Moabe. Termina Ruth e Noemi, Ruth com o coração ainda amargurado. Noemi com o coração ainda amargurado. Ruth acompanhando. Voltaram para Belém, no início da cevada, de repente havia dúvida no coração delas, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai se sustentar, o que a gente vai fazer? Existia uma grande pergunta. E aí termina o capítulo 1, se fosse uma peça de teatro, fecharam-se as cortinas. Aí o capítulo 2 vai abrir uma cortina com um novo cenário. Lembra que a gente falou que isso é uma história, uma narrativa? Uma narrativa tem personagens, uma narrativa tem cenário, uma narrativa tem enredo, e a história agora vai mudar o cenário. Fechou as cortinas, vai mudar todo o cenário agora, e vai continuar contando essa história. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Bom Deus,